Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Maria Inês Mari, psicóloga clínica há 25 anos e hoje eu pretendo falar sobre um tema que confunde muita gente, que é a diferença entre uma crise de pânico e uma crise de ansiedade. Eu sei que muitos têm dúvidas sobre essas condições e por isso eu resolvi trazer as pequenas diferenças mais importantes entre uma crise de ansiedade e a crise de pânico. E também o que fazer na hora em que essas crises estão acontecendo. Vamos lá? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, eu prometo que vai valer o seu clique. A crise de ansiedade é uma reação natural do nosso corpo quando nos sentimos estressados, ameaçados ou sobrecarregados. Imagina você na apresentação de um trabalho importante e no meio dele, o seu coração começa a acelerar, as suas mãos começam a suar e a sua respiração fica mais curta. Isso é a resposta do seu corpo ao estresse. O que acontece é que durante a ansiedade, o sistema nervoso é ativado, liberando hormônios como a adrenalina e o cortisol, mais conhecido como hormônio do estresse. Esses hormônios preparam o seu corpo para a luta ou fuga daquela situação. É como se o seu corpo fosse um carro de corrida. Quando você está lidando com uma situação estressante ou que você julga ameaçadora, o motor desse carro liga imediatamente e o motor começa a acelerar. Esse é um sinal que você talvez precise dar um passo atrás e desacelerar, respirar fundo e tentar se acalmar. Os sintomas mais comuns da crise de ansiedade são as preocupações constantes, a dificuldade para relaxar, tensão muscular, dificuldades para dormir e o coração fica muito acelerado. Agora, a crise de pânico é uma crise mais intensa e ela aparece sem uma ameaça externa clara. Ela pode aparecer de forma abrupta e sem aviso prévio e não está diretamente ligada a uma situação estressante. Imagine que você está em casa, tranquilo, sentado no seu sofá e de repente você tem aquela sensação de aperto no peito, dificuldade para respirar e uma sensação de que você vai morrer, que você está tendo algo como um ataque do coração. É uma sensação assustadora e real, mas na verdade é o seu corpo que está reagindo de uma forma desproporcional. A crise de pânico é como um alarme de incêndio falso. O alarme dispara e é aterrorizante, mas não há fogo. O seu corpo está reagindo como se fosse uma emergência, mesmo que não haja o perigo imediato. Essa é uma resposta exagerada do sistema nervoso ao estresse. Os sintomas mais comuns da crise de pânico são a falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, tontura e sensação de desmaio, um medo intenso de morrer ou de perder o controle, um suor excessivo e tremores por todo o corpo. Agora que entendemos cada um deles, vamos ver as principais diferenças entre a crise de pânico e a crise de ansiedade. A crise de ansiedade é frequentemente provocada por situações estressantes ou preocupações. Já a crise de pânico, ela surge sem motivo algum e muitas vezes de maneira repentina. A crise de ansiedade, ela tende a durar mais tempo, podendo durar horas ou até dias, enquanto a crise de pânico é mais curta. Geralmente, ela dura entre 5 a 20 minutos. A crise de ansiedade é desconfortável, mas você ainda consegue manter algum controle sobre a situação. Já a crise de pânico é muito mais intensa e pode fazer você ter a sensação que você não vai escapar, que está acontecendo algo real com você, na qual vem uma sensação de morte iminente e de desamparo. Imagina que você está saindo para o seu trabalho e vem uma crise de ansiedade. Talvez seja um medo de você não estar dando conta das tarefas. Agora se imagine no trânsito e de repente você tem uma crise de pânico. Começa a sentir o seu peito apertado, um nó na garganta, a ter tremores no corpo, respiração muito curta e um medo intenso de morrer.
Percebeu a diferença entre as crises de ansiedade e as crises de pânico? Ambas as condições, elas podem ser tratadas com estratégias eficazes, como, por exemplo, fazer uma respiração bem profunda na hora da crise e tente focar na sua respiração, puxando o ar pelas narinas, contando até 4, segurando até 7 e soltando esse ar pela boca, contando até 8. Repita o processo por umas 3 ou 4 vezes. A respiração controlada, ela ajuda a baixar a frequência cardíaca e também ela emite um sinal para o seu cérebro dizendo que o perigo já passou. Reafirme para você mesmo que a crise de pânico ela é temporária e que você está seguro. É apenas uma crise que vai durar poucos minutos, apesar de parecer uma eternidade, mas ela vai passar e que nada vai te acontecer naquele momento de mais grave. Tente manter a calma e não lute contra a crise, isso pode piorar. Em vez de lutar contra os sintomas, aceite que aquilo está acontecendo e fique parado, respirando, até que essa crise passe e vá embora. Diga a si mesmo, eu estou tendo uma crise de pânico, mas logo ela vai acalmar e vai embora e eu vou ficar em paz. Se possível, levante-se e faça uma caminhada leve ou se estique. Movimentar-se pode reduzir a tensão física que acompanha a crise. Se sentir que está tendo uma crise de pânico, tente buscar apoio de alguém próximo, como um amigo ou um familiar. Apenas saber que alguém está por perto pode ser reconfortante. É importante também você reconhecer que a crise ela não é perigosa. Apesar de você ter os sintomas intensos, aquilo não vai gerar nenhum mal para o seu corpo. Ela é passageira e assim que ela se for, o corpo volta ao normal. Também, tocar em objetos ao seu redor, como por exemplo uma cadeira ou uma mesa, ajuda você a se reconectar com o presente. E se for necessário, procure ajuda profissional. Procurar ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra é essencial para suspender essas crises. Entender a diferença entre uma crise de ansiedade e uma crise de pânico é fundamental para você poder lidar com essas situações. E lembre-se, ambos os casos, tanto a crise de ansiedade quanto a crise de pânico, elas têm tratamento. Você pode aprender a controlá-las e ter uma qualidade de vida. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Inscreva-se no canal, curta e ative o sininho para não perder mais conteúdos como esse. E é claro, se você tiver dúvidas, deixe nos comentários. Tchau e até o próximo vídeo.